Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Senhor, o texto que iremos expor nesse momento, que se encontra lá na carta de Paulo aos Filipenses, seu capítulo 2, Filipenses capítulo 2, os versículos de 12 a 18. Filipenses 2, de 12 a 18, acho que no monitor está o capítulo errado, é o Filipenses capítulo 2, os versículos de 12 a 18. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos mais uma vez. Deus bendito, Tua palavra foi lida. Nossa oração para que o Senhor use o Teu servo para trazer, ó Deus, as verdades do texto e que o Teu Santo Espírito aplique ao nosso coração, a fim de sejamos edificados pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conversando um pouquinho com as crianças agora. Queridas crianças, como é difícil ser o tempo todo obediente aos pais, não é mesmo? Como é difícil conseguirmos fazer tudo o que os pais nos pedem. Como é difícil para os pais ver os filhos desobedecendo uma ordem dada. Como é difícil obedecer. Não poderia ser assim. Mas por conta do pecado, nós desobedecemos. Mas crianças, Deus nos chamou para obedecer. E a obediência é necessária, não porque você tem que fazer isso para deixar o seu pai e sua mãe feliz, mas você tem que obedecer porque você tem que fazer Deus feliz. E a desobediência desagrada a Deus. O Deus que também é Deus dos seus pais. E esse mesmo Deus colocou os seus pais como autoridade sobre vocês, sendo eles autoridades, eles vão sempre indicar para vocês o melhor caminho. Então vocês precisam aprender a obedecer. Então meu pedido para vocês, nesta noite, é que vocês tentem trazer à memória algum momento em que vocês entristeceram o coração do pai de vocês, e que vocês não pediram perdão, que vocês pensem nisso, coloquem isso no papel, dá de presente aos seus pais e peça perdão a eles. Porque o perdão é a característica de alguém que quer obedecer os pais e a Deus. Combinado? Então, pais, ajudem também os seus filhos, tá bom? E nós precisamos, queridos, também pensar na vida cristã. A vida cristã, ela é resumida em obedecer. Aprendemos hoje de manhã a importância da obediência no caminho da santificação. Nós vamos caminhar nessa mesma direção e olhar para aquilo que Paulo ensinou à igreja de Filipos, a entender que eles deveriam obedecer
para terem um caminho como o caminho do modelo ideal, que é o modelo de Cristo. Então, o texto vai trazer para nós essa realidade. A realidade de buscarmos desenvolver a nossa salvação, mas para que isso seja algo real, a obediência tem que ser o elemento-chave da nossa caminhada. Quando nós olhamos para esse mundo que nos oferece diversos banquetes, mundo esse que nos proporciona elementos que agradam ao nosso coração, não de Deus, mas o nosso. Muitas das vezes nós estamos nesse meio do caminho em obedecer o que o mundo me oferece e me deleitar naquilo que é dado naquele banquete, ou de fato buscar obedecer a Deus. E às vezes na nossa mente vem aquela ideia de que, mas só hoje, não tem problema. Depois eu peço perdão e volto para o caminho. Só hoje, acho que não vai ter dificuldade. Mas o só hoje não fica no só hoje. Infelizmente, a nossa vida cristã, ela oscila bastante. E por que ela oscila bastante? Nós que somos comprados, redimidos pelo sangue de Cristo, na nossa vida isso não poderia acontecer, mas acontece. E a pergunta é, por que isso acontece na nossa caminhada cristã? Nós vamos pensar um pouco sobre isso, a olhar para esse texto em que Paulo chama a igreja a desenvolver a salvação. Se nós olharmos para tudo o que foi exposto até aqui, nessa sequência que nós estamos trabalhando em Filipenses, nós vamos perceber que Paulo tem um carinho, um cuidado muito especial por essa igreja. Uma igreja que ele plantou, uma igreja que era companheira do apóstolo Paulo em seu ministério, cooperadora no Evangelho, uma igreja que ele se alegrava, mas é uma igreja que também tinha suas lutas, as suas dificuldades. E uma das maiores lutas dessa igreja é nos relacionamentos. E Paulo então vai trabalhar constantemente a ideia de viver como um cristão, e nessa vivência cristã, entender que nós estamos unidos, e nessa união é necessário termos harmonia. E ele então coloca isso no decorrer de toda a carta. Ele chama a atenção, inclusive, de duas irmãs que tinham muita dificuldade no relacionamento na igreja. Lá no capítulo 4 você vai ver Paulo chamando, ou exortando Evódia e Sintique para que pensem concordemente. E essa ideia do pensar a mesma coisa está aqui dirigindo toda essa carta, pois Paulo está chamando a igreja a entender que nessa união que nós temos com Cristo, nós temos que pensar assim como Ele. Cristo é o nosso modelo, e Ele nos comprou para pensarmos, para vivermos, para andarmos nele. E Ele então no versículo 27 do capítulo 1, Ele diz, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. E depois disso, Ele vai dizer da importância de termos o mesmo pensamento, para lutarmos juntos, dentro de um mesmo propósito, e fazermos isso como uma igreja, pois essa igreja precisa caminhar sim para fazer diferença na propagação do Evangelho. No capítulo 2, ele vai seguir nessa mesma linha, apresentando a importância de apresentarmos cada vez mais uma vida santa, uma vida reta. E ele vai destacar algo que é um problema nos relacionamentos. Algo que, de fato, destrói o relacionamento. E ele vai deixar isso muito claro no versículo 3, quando ele diz, do capítulo 2, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Partidarismo e vanglória é o mesmo que egoísmo e orgulho. E Paulo está mostrando que isso estava permeando a vida de alguns crentes, e esses crentes estavam atrapalhando a progressão do Evangelho. Eles estavam tendo com isso inveja, até mesmo do próprio apóstolo Paulo. Pregadores tinham inveja
daquilo que Paulo representava para aquela igreja. E ele então exorta, mostrando que isso é algo destruidor na vivência da igreja. E ele então chama a atenção para a humildade, pois a humildade faz enxergar o outro como superior a si mesmo. A humildade faz enxergar o outro como importante no corpo de Cristo. A humildade faz de fato eu olhar para o outro como alguém que necessita do meu amor, que necessita da minha caminhada, que necessita de fato da nossa vivência. E ele então destaca isso, e na sequência ele chama a atenção da igreja para um modelo. Ele chama a atenção para Cristo. Aqui nesse hino que está nos versículos de 5 a 11, ele destaca tanto a humilhação de Cristo, como também a exaltação de Cristo. E essa exaltação resultante da humilhação. E essa humilhação de Cristo é justamente porque ele entendeu que ele tinha uma missão e ele obedeceu. E a Escritura aqui vai dizer que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E ele fez isso porque ele tinha que cumprir um propósito estabelecido pelo próprio Pai. E diante disso, ele, neste mundo, na forma de servo, ele enfrentou diversas dificuldades, propriamente da natureza da humanidade que ele recebeu ao nascer. Mas ele foi fiel, obedeceu, e ele não pecou. Porque ele era o modelo perfeito. E precisava desse Adão perfeito para morrer na cruz, a fim de que nós pudéssemos desfrutar do benefício da salvação. E depois o texto destaca a exaltação de Cristo como algo maravilhoso. Cristo recebe uma recompensa por ser obediente, cumprindo a missão dele. E tudo isso para mostrar que nós, diferentemente de Cristo, mas nós teremos algo semelhante a Ele, que é a recompensa na eternidade. Então nós, assim como Ele, devemos obedecer. E essa obediência é o caminho que o cristão precisa percorrer. É o estilo de vida do crente lavado e redimido por Cristo Jesus. E por isso que agora ele pode começar o versículo que nós vamos expor, dizendo, assim pois. Então ele constrói uma linha de raciocínio com aqueles irmãos, mostrando, olha, vocês têm que pensar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, pois vocês estão unidos em alma. E olha, existe algo que vocês não estão entendendo. Vocês estão permitindo com que o pecado do orgulho, do egoísmo, permeie a vida de vocês, direcione muitas das vezes as decisões de vocês. E isso está causando um grande estrago nessa unidade. Volte os seus olhos para aquele que é humilde, aquele que é propriamente a humildade encarnada. Olhe para Cristo, olhe para o modelo ideal, o modelo perfeito. E esse Cristo passou tudo isso para te salvar. E agora você pode experimentar da graça de viver como alguém humilde, não porque você em si mesmo consegue, mas porque o Espírito Santo que agora habita em você te conduz nisso, aplicando a palavra de Deus. Aí ele pode chamar a atenção, assim pois, amados meus. Percebe que ele traz um argumento afetuoso, diferente do que ele veio trabalhando até aqui. Agora ele vai dizer, perceba, vocês precisam perceber, acabamos de olhar para Cristo, vocês precisam entender que é desse modo que nós devemos viver. Se Cristo foi obediente até a morte de cruz para te salvar, no desenvolvimento agora da sua salvação, você precisa também ser obediente. E assim ele começa o capítulo 12.
Nós vamos então olhar esse texto e vamos perceber que desenvolver a salvação requer o entendimento do que nós recebemos de Cristo e da nossa prática agora em Cristo, que se resume em obedecer. Depois nós vamos entender que a santificação é resultado dessa busca, desse desenvolvimento da salvação, é resultado dessa obediência. Então eu preciso buscar a santificação. E existe algo na santificação que pode se tornar um empecilho. Ele vai falar isso no versículo 14. E depois ele vai chamar a atenção para que nós possamos ser, nessa santificação, luzeiros, pois nós somos chamados para brilhar essa luz. E esse brilho vai ser resultado da minha obediência. E no final, ele vai então falar um pouco daquilo que ele estava experimentando, para dizer para aqueles irmãos experimentar aquele mesmo sentimento, a alegria de viver essa salvação, mesmo diante de situações difíceis. Lembrando, Paulo está escrevendo uma carta de alegria dentro de uma prisão. Ele chama a igreja a congratular com ele, mesmo sabendo que a morte batia a sua porta. Então nós vamos caminhar nesse texto, observando esses detalhes que o texto nos proporciona. Em primeiro lugar, a salvação recebida deve ser desenvolvida. Por quê? Porque essa salvação, ela veio de Deus. Versículo 12 e 13, Paulo destaca: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A razão de vocês existirem, a razão de vocês serem igreja, a razão de vocês viverem o Evangelho é porque Cristo obedeceu até a morte de cruz. E diante disso vocês também precisam fazer o mesmo. Essa é a razão da nossa existência. Essa é a razão de nós sermos chamados cristãos. Obediência é resultado da nossa vida em santidade. Então ele vai destacar a importância da obediência, mostrando que aqueles irmãos eram obedientes na presença de Paulo. Mas Paulo está dizendo: longe de mim é que vocês precisam ser mais obedientes ainda. É aquela ideia de que quando o chefe está ali perto de mim, eu faço porque eu tenho medo do chefe. Eu obedeço, eu faço o que ele manda. Mas quando o chefe está longe, está fora dos meus olhares, eu não vou fazer do jeito que ele quer. Eu faço do meu jeito, porque ele não sabe o que é melhor. Ele não entende o que está acontecendo aqui nesse departamento. Ele olha o todo, não olha as pequenas áreas. Então eu vou fazer do meu jeito. Nós agimos assim? Ou isso é apenas uma ideia hipotética? Agimos assim. Agimos assim não apenas no trabalho, mas agimos assim dentro da igreja. Não sei, o reverendo Sérgio já deve ter experimentado isso. Às vezes a gente chega num grupinho e as pessoas, olha, vamos mudar o assunto porque o pastor chegou, né? Às vezes na brincadeira, mas às vezes não é não. Às vezes muda o assunto mesmo, porque aquele assunto não é um assunto que é de crescimento, é bom. E por isso o pastor, então, ao chegar, sendo a autoridade, ele vai causar, se ele ouvir a gente falando isso. Então, diante dele, eu obedeço. Longe dele, eu não obedeço. Paulo está chamando atenção a isso. Ele está dizendo: vocês são obedientes na minha presença. Agora, na minha ausência, vocês precisam ser mais ainda obedientes. Porque eu não estou com vocês, mas Deus não deixou vocês. E como às vezes a gente esquece isso, a gente age dessa forma como demos aqui os exemplos,
esquecendo que antes do olhar do chefe, o chefe dos chefes está o tempo todo olhando para mim. Então, a partir do momento que eu desobedeço a alguém, antes eu estou desobedecendo a Deus. E dele não tem como fugir, não tem como esconder, apesar de nós esquecermos disso. Então Paulo chama a atenção para essa realidade. E veja, quando nós aqui professamos a nossa fé, quando aqui no batismo nós ouvimos as perguntas, nós já temos na consciência que é assim para tudo. Se alguém falar um não, aí vai ser vergonha, vai ter problema, vai ter que ser chamado ao conselho depois. Então sempre é o sim. Alguns fazem do fundo do coração, mas às vezes eu me pergunto se alguém ali não está fazendo do fundo do coração. Porque muitas vezes o passado ali começa a demonstrar práticas que não condiz com o que ele respondeu ou com o que ela respondeu na frente da comunidade, professando a fé em Cristo Jesus. Não é um rito, mas é uma realidade daquilo que você crê, daquilo que você deseja. E o que você deseja é, de fato, cumprir a palavra de Deus. E se você faz diante de todos aqui, você precisa fazer isso depois, obedecendo, se sacrificando por amor ao Evangelho. Então essa é a realidade que Paulo está trazendo. Paulo então recomenda a serem obedientes, não somente na presença dele, mas também na ausência. E essa obediência, ela precisa sobrepor pessoas ou circunstâncias, porque essa obediência é a Deus. E ele diz aqui que essa obediência deveria ser com temor e tremor. Importante nós pensarmos nessas duas palavras. Temor, nós ouvimos muito hoje na exposição do culto da manhã sobre o temor, do temor e do tremor. Isso aponta para a ideia de culto, para a ideia de reverência. Ou seja, eu preciso praticar isso em reverência ao Deus que eu sirvo. Eu devo praticar o que Ele fala para mim na sua palavra, porque isso é culto a Ele, isso agrada a Ele. Romanos 12:1 diz que a nossa vida é um culto racional a Deus, é um culto contínuo a Ele. Em todas as áreas da minha vida eu preciso adorar o meu Deus. E eu preciso fazer isso porque Ele mudou a minha vida, me deu uma nova identidade, para então dispor toda a minha percepção, toda a minha condição, todo o meu desejo para Ele. Para Ele. Então, temor e tremor revela intimidade com Deus que eu sirvo. O versículo 13, ele vai destacar aqui que toda a obra de Deus é Ele que realiza em nós. A salvação não é algo que eu alcancei, a salvação foi algo que eu recebi como um presente. Ele diz, porque Deus é quem efetua em vós. A salvação é uma dádiva, é uma graça. Você por si mesmo não tinha condição nenhuma de se tornar crente, mas Cristo, Ele fez isso na morte de cruz. Ele fez isso cumprindo o papel dele, o ministério dele, naquela cruz. E então, nós agora podemos ser declarados salvos por conta dessa obra redentora. Mas aqui traz uma ideia também de que tudo que nós fazemos não porque nós temos condições de fazer por nós mesmos, no nosso orgulho ou no nosso egoísmo. Nós fazemos porque é Ele que efetua em nós
o querer. Esse querer, esse desejar, não é algo que eu tenho intrinsecamente para com Deus, mas é algo que o Espírito Santo de Deus realiza por meio da sua palavra em nós. Por isso que depois nós vamos ver, Paulo vai falar que é por meio da palavra. Sem essa palavra, nós não desenvolveremos a nossa salvação. E essa palavra de Deus é esse alimento que vai, então, impulsionar os meus desejos, o meu prazer, para estar diante do Senhor. Como o salmista vai dizer, meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medito dia e de noite. E isso não porque ele em si mesmo desejaria se ele não tivesse Cristo, mas é porque o Espírito está operando no coração dele. Por isso que a Escritura vai dizer que eu preciso encher do Espírito Santo. Pois se eu estiver vazio dele, eu vou estar cheio do meu orgulho, cheio do meu egoísmo. E logo eu vou desejar e eu vou ter prazer em realizar as coisas para mim mesmo. E não para Deus. Então Paulo está mostrando aqui para eles que, veja, vocês acham que nesse partidarismo, nessa vanglória, vocês estão conseguindo realizar alguma coisa de bom? Não estão. Não estão. E isso então é para vocês enxergarem que não é por vocês, mas é pelo Senhor. Não é por obra própria, mas é por obra do Espírito Santo em nós. Então, o versículo 12, Paulo destaca que nós servimos a Deus em obediência. E no versículo 13, ele mostra que tudo isso só é possível porque tem uma obra sendo realizada em nós. A obra de salvação e agora o Espírito Santo que habita em nós na condução, abrindo os nossos olhos, revelando ao nosso coração o caminho que a Escritura revela, o caminho que a Escritura nos ensina. Por isso que constantemente os pastores estão pregando, leiam a Bíblia, medite na palavra, porque senão vocês vão se encontrar em seus próprios desejos, prazeres, no seu orgulho, no seu egoísmo, fazendo as coisas que agradam a vocês e não que agradam a Deus, tropeçando, entristecendo, se revoltando, e como na sequência ele vai dizer, murmurando. E é isso que ele vai falar na sequência. Vejamos então o versículo 14, 16, em que vai nos ensinar que o desenvolvimento da salvação é a nossa santificação. Versículo 14 ele diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Qual é o empecilho desse desenvolvimento? Qual é o empecilho de desenvolvermos a nossa salvação, a nossa santificação? Ele diz, a murmuração e a contenda. Essa palavra aqui da murmuração aponta lá para o povo de Israel no Egito. Um povo que estava escravizado, um povo que clamava pela libertação. E Deus então levanta Moisés para tirar aquele povo das mãos dos egípcios. E aquele povo então é liberto. E logo que eles saem peregrinando, eles louvam a Deus ou eles reclamam? Reclamam. Mas Deus provê o que eles precisavam. Depois, o povo no deserto começa, nas dificuldades, murmurar novamente. Diante da fome, começam a clamar que prefeririam estar no Egito do que estar no deserto, onde eles clamaram por libertação. E então Deus manda o maná. E eles recebem o maná e depois eles reclamam que não tem carne. Deus vai e manda as cordonizes. O povo continua caminhando e murmurando. Caminhando e murmurando. Ao ponto de Moisés, na sua oração, dizer que esse povo é um povo impuro. É um povo duro.
É uma geração perversa. Um povo que deu muito trabalho. Mas veja, não é um povo diferente de nós. Não é um povo diferente de nós. Perceba, você, diante das suas lutas, clama ao Senhor: Senhor, eu preciso disso, preciso de um emprego, Senhor, eu preciso de um emprego, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego. Você recebe o emprego. Mas daqui a pouquinho você começa a reclamar: ah, Senhor, mas o meu chefe é ruim. Ah, Senhor, mas é muito difícil porque é muito longe. Ah, Senhor, o salário é pouco. Ah, Senhor, é isso, é aquilo. Cara, você acabou de pedir e agora você já está reclamando. É, porque eu queria uma bênção maior, diferente. E aí vem a bênção diferente. E aí você continua reclamando. Por quê? Porque você quer que Deus faça aquilo que você deseja. Isso aponta orgulho, isso aponta egoísmo. Isso mostra que esses empecilhos atrapalham você a enxergar o tamanho do Deus que você serve e o tamanho de Deus que provê a você aquilo que você precisa, necessita e que Ele entende que é bom para você. O nosso orgulho e egoísmo é demonstrado nas nossas orações. Nós não oramos, muitas das vezes, para a igreja crescer, desenvolver. Nós oramos para que Deus faça algo naquilo que eu estou fazendo dentro da igreja. A maioria dos nossos pedidos, se forem avaliados, são pedidos que nós desejamos ter. Para nós, para a nossa família, para as pessoas que nós mais amamos, e para o reino. Para o reino, se der, eu oro depois. Ou, se aparecer uma necessidade, eu oro. Mas antes venha a mim. Venha a mim. Então essas coisas demonstram como nós estamos enraizados dentro do nosso coração, no nosso egoísmo. E que precisamos tirar esse empecilho para enxergarmos o Deus que nós servimos. E começarmos a orar para a glória dEle ser evidenciada, como pregado hoje de manhã. E o texto continua: fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Essas duas palavras aqui traz a ideia do seguinte: a murmuração, ela traz o conceito daquilo que é externo, é aquele pecado moral que eu estou externando. A contenda é algo interior, é aquilo que eu estou pensando. Então, quando Paulo fala da murmuração e da contenda, ele está apontando para todo o processo do desejo e do prazer pecaminoso que nós temos, que começa no coração e depois é externado nas minhas ações. Como? Desobedecendo a Deus para fazer aquilo que agrada a mim mesmo. Então Paulo está dizendo: fazei tudo. E aqui a ideia é de começar e continuar. Não pode parar. É uma ideia de algo que você agora, ao entender que essa é a realidade da sua salvação, que você pratique continuamente. Continuamente você pratique. Pois isso revela aquele que está buscando uma vida santa e reta perante Deus. E é o que ele diz no versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A Escritura nos diz que nós somos chamados para brilhar. E esse brilho precisa
estar diante dessa geração corrupta, dessa geração que está no caos. Nós olhamos para a nossa sociedade, vemos tanto mal, pessoas fazendo coisas tão terríveis, e nós perguntamos como o ser humano é capaz disso. Nós sabemos que é por conta do pecado. Mas Paulo está mostrando que é sim por conta do pecado, mas há sim um meio para mudar isso. E esse meio é Cristo, o seu Evangelho. Pois o Evangelho, quando ele começa a entrar em nosso coração e coordenar as nossas ações, eu vou ser irrepreensível, sincero, e não vou ter desculpas para dizer: hoje eu não pude te obedecer. Pelo contrário, eu vou buscar obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Paulo então mostra que eles estavam diante de uma geração pervertida e por isso eles precisavam obedecer. E nessa obediência e nesse desenvolvimento, eles precisavam se tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. E ele mostra agora como o luzeiro brilha. O luzeiro brilha quando ele preserva-se na palavra. Versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo que eu preciso agora preservar a palavra que nós recebemos. A nossa salvação é operada por Cristo, mas nós entendemos o chamado que começa na vocação eficaz, na obra do Espírito Santo ao tocar em nós, quando nós ouvimos a palavra, ouvimos o Evangelho e somos transformados por esse Evangelho, pois é um meio da nossa salvação. Então, quando ele diz preservando a palavra da vida, ele está apontando para essa vida que nós recebemos em Cristo. Pois a partir do momento que nós fomos transformados, nós deixamos de viver o velho homem para viver a nova realidade. Nós deixamos aquela antiga identidade para viver uma nova identidade, recebemos uma nova carteirinha, um novo ideal, um novo propósito de vida. Então nós temos agora como viver. E esse viver é um viver de esperança, é vida. E essa vida agora nós temos por conta de Cristo Jesus e de sua palavra. Então eu preciso preservar essa palavra de vida. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse verbo aqui, preservar, dá a ideia de grudar firmemente, mas também tem um significado de expor. Ou seja, essa palavra de vida deve ser buscada, deve ter guarida no coração, mas essa palavra de vida também tem que ser exposta. Ela precisa ser pregada. E nós pregamos ela como? Nós pregamos ela quando nós evidenciamos a nossa obediência em testemunho. E quando nós também pregamos, obedecendo o ID do Senhor. Então ele chama para essa realidade aqueles crentes e a nós. Deus nos chamou nesse mundo para pregar o Evangelho no meio de um povo pervertido. Nós queremos muitas das vezes mudar a sociedade como? Diante dos problemas, indo para as redes sociais muitas das vezes e expondo o que pensamos a respeito daquilo. E gastamos ali grandes horas debatendo, discutindo, impondo o nosso modo de pensar. E muitas vezes nós nem lembramos de proclamar o Evangelho. A única obra que
pode transformar o coração do homem pervertido é a obra de Cristo, é o Evangelho. Somente isso. Então, ao invés de eu ir para as redes sociais, esbanjar o meu conhecimento teológico, o meu conhecimento daquilo que eu creio ser para mim verdade, eu, antes de tudo, tenho que mostrar a verdadeira verdade. É o Evangelho. Pois somente através do Evangelho, aquela pessoa pode ter compreensão do tamanho do mal que nós estamos vivenciando. É o Evangelho. E Paulo mostra isso diante do problema que eles estavam enfrentando ali em Filipos, que era o Evangelho, o preservar essa palavra da vida que iria mudar a vida das pessoas. E ele diz aqui, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo chama aqui a atenção para o dia de Cristo, mostrando que para nós a esperança é saber que estamos aqui, mas que a nossa vida é lá. Mas enquanto aqui vivemos, nós temos que viver testemunhando esse Evangelho. E almejando que pessoas possam ser alcançadas por meio desse Evangelho que eu prego e que eu testemunho em minha vida. E ele está dizendo aqui que é isso que ele estava fazendo. E ele se alegra ou vai se gloriar em saber que toda a obra que ele realizou, pregando o Evangelho, testemunhando de Cristo, preso e ali proclamando o Evangelho, não foi em vão. Por quê? Porque diante do Senhor, naquele grande dia, os frutos irão aparecer. Quais frutos nós estamos preparando para apresentar diante de Deus no dia de Cristo? Obedecer é entender que nós temos uma missão, proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E esses frutos serão cobrados diante de Deus no dia de Cristo. Paulo então está mostrando isso para aqueles irmãos. E por fim, então, ele vai mostrar que a obediência e a fidelidade resultam em alegria. Veja o versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ele está chamando a atenção agora para ele, mas não para que ele seja evidenciado, mas está chamando a atenção para ele, para que aqueles irmãos pudessem entender que agora todo o esforço que eles tinham em manter a fé, em pregar o Evangelho, deveria ser contínuo. E Paulo estava alegre em saber que se assim eles fizessem, ele poderia até morrer por conta do Evangelho, mas ele iria morrer feliz. Por quê? Porque a igreja permaneceu fiel. Ele chama a atenção para aquilo que ele estava vivendo, diante de uma espera de julgamento, sabendo que ele poderia ser sentenciado de morte, mas para mostrar que a glória estaria no serviço daquela igreja, no serviço deles no reino. E ele diz, então, olha, se alegrem também comigo, versículo 18, assim também vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E ele usa aqui então essa figura da libação, para apontar para a ideia do sacrifício. Libação era um rito, inclusive, praticado pelos pagãos e também na religião judaica, para expressar sua disposição de dar sua vida por uma causa. E aqui Paulo está expressando que ele queria, se fosse necessário, dar a sua vida para a causa do Evangelho e para que aquela igreja preservasse e perseverasse pregando essa verdade. Então a alegria do crente é servir. E meus queridos irmãos, como é difícil hoje ter pessoas servindo na igreja.
eu me pergunto o que está acontecendo. Porque hoje as pessoas, quando são indicadas a cargos, a primeira coisa que elas fazem é: eu não. Eu não porque eu tenho a faculdade. Eu não porque eu tenho o meu trabalho. Eu não porque eu tenho a família. Eu não porque tenho isso. Eu não porque tenho aquilo. Ah não, agora não é meu tempo. Agora não é a hora. Agora eu não consigo. Agora eu não posso. Agora. Mas o Senhor, Ele está dizendo que é já. Porque quem vai realizar essa obra é você, mas pela ação do Senhor. Ele que efetua em vós. Por que que nós não queremos servir na igreja, mas servimos o mundo com tudo que o mundo oferece? Por que que nós não queremos assumir cargos na igreja? Por quê? Porque Deus não é mais importante do que as coisas do mundo. Por quê? Porque é tão bom você não ter a obrigação de servir pessoas. É mais fácil você não carregar o peso de ter que ficar ensinando, instruindo ou carregando as lutas, as dificuldades das pessoas. É muito mais fácil só sentar e ser servido do que servir, porque servir dá trabalho. É muito mais fácil. E por isso que eu não quero me dispor ao serviço e ainda arrumo desculpas. Meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja é de Cristo e Ele comprou essa igreja para o serviço, e essa igreja precisa servir, e não é o pastor, não é os presbíteros, diáconos somente, mas é toda a igreja servindo uns aos outros, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. Final do ano sempre é um desafio. Sempre é um desafio. Muitos se preocupam, será que nós vamos conseguir preencher todos os cargos desse departamento, daquele departamento? E nós ficamos ali contando, ou tentando até mesmo exortar algumas pessoas a assumir cargos na igreja. Será que era assim na igreja primitiva? Naquela igreja vibrante lá, será que era assim? E aí nós queremos uma igreja forte, uma igreja que cresça, desenvolva, mas nós queremos sem precisar servir. Nós queremos só assistir, porque é muito mais fácil. Isso mostra dois problemas. O primeiro problema, e aqui eu já caminho para o final. O primeiro problema, a palavra de Deus não é o centro da sua vida. A palavra de Deus não é central na sua vida. Esse é o primeiro problema. Porque se fosse central na sua vida, você iria se dedicar, se esforçar, mesmo diante de tantas atividades. Por quê? Porque o primeiro lugar é dele. O primeiro lugar é dele. E é Ele que me capacita, é Ele que abre portas, é Ele que me dá condições e capacitação para servir. O mundo e aqui. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o que Paulo está tratando aqui: orgulho e egoísmo. Esse é o segundo problema. Então, se você quer ver uma igreja viva, a igreja da Lapa vibrante, não deixe os pastores ficarem aqui clamando e clamando e clamando por pessoas servindo. Sirva, porque é o seu papel. Obedecer é servir. Obedecer é servir. Porque Deus está mandando você servir. E por isso você precisa obedecer. Pastor, mas eu ainda não estou capacitado para isso. Não use dessa desculpa. A igreja te dá todas as ferramentas para que você possa servir. Pensemos nisso, para que possamos viver uma igreja
conforme Deus quer que ela seja. Para que nós possamos mostrar para esse mundo o Evangelho que transforma vidas. Pois começou em mim. Começou em mim. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!